Olá a todos que nos assistem, eu sou Marcos Monteiro, professor do Departamento de Educação Física do Colégio Pedro II, e esse é o terceiro vídeo do projeto Memória Histórica do Departamento de Educação Física do Colégio Pedro II. Projeto que visa registrar as memórias de professores aposentados que passaram pelo departamento e com isso compilar aspectos de nossa história, deixando guardado para futuras gerações o caminhar do Departamento de Educação Física ao longo dos anos. Este projeto está registrado e conta como minha carga destinada à pesquisa dentro do meu planejamento de trabalho docente, contando com o apoio do Departamento de Educação Física, do Campus São Cristóvão II, da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, que através da Coordenadoria de Extensão propiciou que a equipe de EAD do colégio fosse peça fundamental da gravação destes depoimentos. A ideia é que este registro seja um bate-papo, no qual o entrevistado fala sobre suas memórias. Hoje, nós temos aqui o retorno do professor José Mauro para contar a segunda parte de suas memórias e a quem a gente inicia, agradecendo muito a presença. Professor José Mauro, seja bem-vindo. O prazer é todo meu de estar aí mais um momento, que já disse da outra vez e repito, esse trabalho é de alta relevância para o departamento. E parabenizar você pela coragem de fazer, porque eu sei das dificuldades que existem, mas também sei que é muito importante a preservação da memória do departamento. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bem, Zé, a gente, no nosso último bate-papo, a gente foi registrando suas memórias até o ano de 2011, e uma coisa que acabou que passou, e depois isso me veio à cabeça, eu gostaria de perguntar, antes da gente seguir para o ano de 2012, a gente em 2010 tem um concurso público para o Colégio Pedro II. O Departamento de Educação Física tinha 3 vagas nesse concurso para professores efetivos e ao final do concurso a gente aprovou apenas um professor. Esse concurso, eu gostaria de ouvir você sobre como é que foi esse concurso, por que a gente só aprovou um concurso, o que aconteceu nesse concurso de apenas um ser aprovado, como é que foi a repercussão disso institucionalmente no departamento e se isso mudou algo para os concursos futuros, quais as mudanças que isso gerou na banca, naquele processo de outros concursos que você tocou depois desse concurso de 2010? Isso aí, essa história dá para fazer uma entrevista só com ela, porque ela é longa, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque a minha dificuldade às vezes, falar menos. Mas em 2010 eu tinha acabado de assumir no meu mandato seguinte, eu saí do departamento como chefe em 2000 e depois de fazer mestrado, fui afastado, não retornei, voltei para a sala de aula, até que surgiu um movimento na época de lançar uma candidatura, a qual eu me juntei a esse movimento e no fim das contas eu acabei sendo candidato não sem querer, mas por uma impossibilidade do outro candidato, que agora estou eu. E logo, de cara, a gente teve um concurso. Aí constituímos a banca e começamos a trabalhar. E foi uma coisa assim muito complicada, porque mal eu tinha assumido, praticamente 2, 3 semanas seguintes, me foi exigida a bibliografia. Então eu tive que ligar para as pessoas que eu já tinha convidado para a banca e vamos rapidinho, passa isso para cá, porque a gente tem que entregar, havia uma pressão da Secretaria, da Vice-Reitoria de Ensino, talvez até para saber se a gente ia dar conta, porque você está afastado um tempão dessa parte administrativa, burocrática, quando chega já te cobram isso assim. Mas enfim, conseguimos fazer e a banca foi assim, super
competente, né? Super leal, né? Eu não me recordo, pode ser que eu esteja, que eu erre em algum caso aí, mas eu acho que era a Raquel, a Cecília, e eu não me lembro se era o Astrogino ou o Evaldo, um dos dois. E a Ivoninha, era a suplente. Bom, aí nós íamos fazer um concurso. Um dia, após o concurso, eu fui confrontado pela então vice-reitora de ensino de que eu teria que me afastar da direção do concurso, porque ela achou uma coisa estranha, de que havia um candidato dizendo que só tinha errado uma questão, porque ele estudou e não sei o quê. Não vou citar os nomes, porque não tenho autorização para isso, né? Mas esse candidato era um ex-aluno do Colégio Pedro II, que participou durante muito tempo como jogador da equipe de basquete, que era o professor Mauro Raso, que depois foi com o professor Ítalo Júnior. E ele se formou em Educação Física e hoje ele é técnico de basquete, por conta do trabalho que foi realizado aqui. Eu nunca tive contato com ele e tenho absoluta certeza que ele nunca vazou nada. Eu falei assim, cada um fala o que quer. Aí eu falei, mas qual é o fato concreto que se tem contra mim? Você está dando aula num curso preparatório de concursos do CREF. Eu falei, isso é verdade. Mas o curso é para concursos do Estado e do município. E tem outra coisa. Nos documentos que eu assinei aqui, não havia nada que me impedisse de participar de concurso. Embora eu sempre preservei a questão ética, isso para mim não precisava nem estar escrito. Mas enfim, não, você tem que pedir a sua saída da banca. Mas isso foi uma situação assim extremamente agressiva, extremamente mal educada, e a pessoa em questão ainda levou mais 2 outras pessoas como testemunhas, que entraram mudas e saíram caladas, são pessoas que me conhecem há muito mais tempo. E aquilo me fez até mal fisicamente, né? Aí eu me levantei da sala e eu ainda não acabei, eu falei, eu estou saindo da sala porque eu não estou me sentindo bem. Fui então direto ao gabinete da reitora, que não estava a vice-reitora, uma pessoa também que me conhece pelo nome da data. Coloquei a situação e falei assim, olha, eu não admito esse tipo de coisa. Levantar um questionamento sobre a minha integridade sem nenhuma prova, não tem nada concreto mostrando isso. Parece que a intenção é realmente denegrir a minha imagem. Na época, a professora Vera Maria, que era a reitora, ela não estava, ela estava viajando, quando ela retornou, ela me chamou. E ela pediu que eu fizesse um documento abrindo mão da banca e que eu me afastasse, digamos assim, formalmente da banca. Para isso, inclusive, foi nomeada a suplente, a professora Ivone, mas que eu não deixasse de participar do concurso. Isso era por caso de haver algum tipo de questionamento, né? E assim foi feito. O concurso para nós tinha 3 vagas e nós tínhamos mais 6 vagas do que eram os classificados, né? Então, para cada um aprovado, você tinha 2 suplentes. Na realidade, nós tínhamos 9 vagas. Essa é uma opinião minha.
disso, por que ficamos com um candidato aprovado? Talvez por ter sido mais competente, talvez não, com certeza. E aí houve também uma outra questão. Da prova de múltipla escolha, né, que era a primeira fase, depois para a dissertativa, só 2 candidatos passaram. 2 apenas. E aí, o segundo candidato que passou, quando chegou na prova dissertativa, ele não passou. E era uma pessoa conhecida no meio da educação física, inclusive já tendo sido coordenador de curso de educação física de uma grande faculdade, e na época era casado com uma funcionária do Colégio de Ensino. Não sei se era professora ou não, mas enfim, trabalhava no Colégio de Ensino. Com quem, tanto o professor quanto a esposa, eu conhecia. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum dos dois. Quando a prova foi corrigida, a banca me liga, né, que eu estava lá, e me fala, tem a menor chance. O que a gente faz? Eu falei, faz o que o cara fez, nada, deixa lá. E aí começou uma perseguição de alguns colegas chefes de departamento, tentando interceder por essa pessoa, e eu dizia assim, não fui eu que não respondi a prova. Mas por quê? Aquela coisa do jeitinho, que claro que eu entendo isso, né, como uma forma de amizade. Mas é que as coisas vinham assim muito pelo peito, sabe? Tem que fazer, está abrindo mão de vaga. O resultado é que essas vagas não preenchidas passaram para outros departamentos e todo mundo bateu pau. Eu tenho a impressão que isso foi uma forma ainda de tentar me atingir. Não era atingir a educação física, era me atingir. Mas, enfim, passou. O concurso seguinte, porque tem uma vaga para educação física? Não. Nós abrimos mão de 8 vagas no concurso anterior. Agora eu quero as 8 vagas. Não, eu falei, eu não sei como é que vai ser feito. Quem aproveitou as vagas, ótimo, agora está na hora de devolver. Aí, aqueles discursos que você sabe que eu faço, né, como se fosse um príncipe, para falar, um príncipe do deserto. Enfim, conseguimos as vagas, se não me falha a memória, acho que foi um concurso que você fez, que aí a gente conseguiu bastante coisa. Sim, foi o meu concurso, tinham 7 vagas de entrada imediata e mais 7 vagas de cadastro de reserva que entraram muito perto, assim. Foi num prazo de uns 3 meses ou 4, entraram 14 professores no departamento. Assim como tem gente que atrapalha, também tem gente que ajuda, porque a pessoa que cuidava dessa questão de força de trabalho é uma pessoa muito séria e muito honesta e sabia da história que eu tinha passado. E também foi uma das pessoas que me defendeu nessa hora. Mas o fato é que o único professor aprovado foi o Fabiano, que hoje é o chefe do departamento. A história mostrou que a gente não estava errado. Mas foi essa a odisseia. A gente escuta falar muito sobre esse concurso do departamento, né, de que o concurso teve só um aprovado e tal. Quando vocês descobriram que só tinha 2 aprovados da múltipla escolha, vocês acharam que exageraram no nível da prova? Qual foi? Vocês fizeram alguma avaliação? Nós até fizemos uma reflexão sobre isso. Mas o que nós vimos é que a nota de corte era alta. Então, a nota de corte, se não me falha a memória, era 7 ponto alguma coisa. Só esses 2 conseguiram 7 ponto alguma coisa. Quem veio atrás veio com 7, veio com 6. E nunca ninguém também levantou a questão de puxar essa nota de corte, baixar a nota de corte para
aparecer mais professores. Não. Acho que houve, sim, uma questão deliberada para tumultuar. Sim. E aí, né, voltando a 2012, te agradeço da gente ter voltado um pouquinho antes de seguir, né, de onde a gente parou na primeira. 2012 a gente tem uma mudança significativa na escola, que é a entrada do segmento de educação infantil, né, lá no Centro de Referência de Educação Infantil em Realengo, e a gente tem uma garantia de 5 tempos semanais de educação física, que é uma conquista, né? É inegável ter 5 tempos semanais de educação física. Até hoje existem esses 5 tempos de educação física na educação infantil, né? E eu gostaria de saber como é que foram as discussões que permitiram essa conquista para o departamento. Quais são suas lembranças da montagem desse programa para a educação infantil? A educação infantil, a implantação da educação infantil era uma proposta de campanha do professor Oscar, quando se candidatou à reitoria. E ela foi implementada, pesquisada, destrinchada pela professora Leda Alon, que cuidava dessa parte dos segmentos iniciais do colégio. Na verdade, naquela época era só o primeiro segmento, né, que a gente chamava de primeira a quinta série, né, Pedrinho. Então, com a criação, com a proposta dessa criação, ela fez um trabalho belíssimo, fez pesquisa, porque o MEC tinha recursos para fazer isso. Mas o MEC tinha um programa assim prontinho, né? Um planejamento pronto, uma arquitetura pronta, né? Eu falo arquitetura física mesmo, né? De construção e tal. E aí ela foi pesquisar, foi a Brasília inúmeras vezes para participar de reuniões sobre isso, e ela conseguiu que o colégio recebesse isso e aceitasse as propostas de modificação. O Pedro II é uma coisa assim à parte, né, do sistema educacional brasileiro. E aí começamos a discutir, foi quando ela nos convidou, porque ela queria que a educação física tivesse. E nesse exato momento a gente tinha o professor Evaldo Bechara e o professor Astrogildo Júnior, que eram muito bons, são muito bons, morreram, graças a Deus, na área de psicomotricidade e aprendizagem motora, que era o que a gente acreditava ser a melhor abordagem para esse segmento de ensino. E os dois se debruçaram por muito tempo na confecção desse planejamento da educação física, e não tenho assim, memória de data, mas uma dessas reuniões eu lembro que o professor Astrogildo fez a proposta dos 5 tempos. Na verdade, a proposta dele era muito mais ousada, né? Mas essa, infelizmente, a gente não conseguiu aprovar. A proposta dele era o contrário. Não era o professor de educação física que ia acompanhar o professor regente do turno. Os outros professores iam acompanhar o professor de educação física, né? Isso geraria uma quebra de paradigma assim, sem tamanho, né? E lógico que isso não foi à frente. Mas aí a gente conseguiu defender os 5 tempos semanais, que eu espero que tenha continuado. Porque enquanto eu ainda estava aqui, houve até algumas discussões, até dentro da própria equipe de educação física que estava lá, 5 tempos, a gente não tem como dar. Eu, na época, eu não me lembro, esqueci o nome da diretora, né? Ela, na época, era a diretora. Pessoas com quem eu me relacionava muito bem, a gente tinha bom trânsito. E ela falou isso para mim, ela falou: você me criou um problema, porque eu adoro educação física, mas como é que eu boto isso dentro da grade? Eu falei: não sei, eu só sei que a gente precisa fazer. Eu esqueci o nome dela, a memória está difícil, né? E aí, mas depois ela conseguiu e ficou tudo tranquilo. Foi um bom movimento da educação
educação física fez, eu acho que também serviu para legitimar a educação física dentro do Pedro II, né? Porque havia aqui alguém que dissesse que a gente sabia contar até 8, por causa dos tempos de exercício de calistenia, que eram 8 tempos. Aí a gente mostrou que sabe contar mais do que até 8. Sobre os tempos, né, você falou, realmente chegou a haver um teste a pedido da equipe de professores do CREIR, de 4 tempos semanais. Então, durante um período, chegou a ser 4 tempos semanais, mas foi um teste e aí a equipe mesmo viu que o melhor eram 5 tempos e voltou a ser 5 tempos semanais. Graças a Deus, viu? E está até hoje. E assim há de continuar. E ainda em 2012, né, o Colégio Pedro II ele foi equiparado aos institutos federais e isso começou a aumentar o nosso intercâmbio esportivo com outros institutos. A gente já tinha, né, tanto você quanto a Ivone registraram aqui nos seus depoimentos, nas suas memórias, outras equipes esportivas que tinham no colégio, então a gente já sabe que o esporte no Pedro II não começa em 2012, quando a gente via no Instituto Federal, mas essa entrada é fundamental para que a gente comece esse intercâmbio e a ser convidado para os Jogos dos Institutos Federais, que hoje é a principal competição que o Pedro II disputa. Essa entrada nos Jogos dos Institutos Federais gera um aumento das equipes esportivas que representam o Pedro II, então hoje a gente tem muito mais equipes esportivas do que tinha lá naquele 2012. E aí o que eu queria saber de você é como é que foi esse primeiro contato para que o Pedro II disputasse os GIFs. Isso foi meio no susto, né? Porque a gente não tinha muita ideia de como essas coisas aconteciam. E nós tivemos que pesquisar. Existia, numa época, as escola técnica de química e outras escolas técnicas faziam, inclusive campos também, eu acho, faziam os jogos dessa região. E eu fui procurar saber, o professor Gilmar, que coordenava a escola técnica de Celso Sobol, eu fui procurar saber como é que era isso. E ele falou, não, você está falando de outra coisa, você está falando de GIF. GIF é o Brasil inteiro, esse aqui, nossa, só da região sul. Eu falei, mas eu nunca nem sabia que ia virar Instituto Federal, quanto mais participar de tantas competições. Eu falei assim, será que para nós não seria mais interessante começar nessa região sul, incluindo o sudeste, eu acho, Campos, etc. Nós temos que levar isso para uma reunião lá dos coordenadores para ver o que nós vamos fazer. Resumo da obra, barraram Pedro II. E tem um motivo, porque lá em 1997, 8, sei lá, nós participamos dos Jogos das Escolas Federais, que foi uma ideia do professor do Pedro II, o professor Antônio Quintanilha, e reuniu as escolas federais que tinham aqui, o Colégio Militar, a Escola Técnica, Pedro II, Federal de Química, a Fundação Osório, etc. Então, Milton Braga na ilha, que era aeronáutico, isso foi feito. E o Pedro II, naquela época, acho que nós tivemos 3 ou 4 edições. O Pedro II foi campeão geral em 3. E aí, eu acho que o pessoal da escola técnica lembrou disso, não vamos trazer esses caras para cá. Aí nós fomos para Juiz de Fora, numa van, com acho que 8 alunos de judô, o professor Mauro, que era o técnico, a professora Isa, que foi como delegada, sem saber exatamente o que ia acontecer ali, né? E aí voltaram várias medalhas. No ano seguinte, a gente já começou a conhecer mais, a ter uma estrutura melhor, né? E aí nós começamos a organizar
mas com o pé no chão, né? Acho que foi nessa época, ou anos depois, que o professor Ítalo Júnior foi indicado por mim para ser coordenador de esporte, que você já me falou que é um cargo que agora está institucionalizado. E aí a gente foi crescendo, né? Nossa equipe de voleibol feminino foi campeã inúmeras vezes, né? O trabalho belíssimo da professora Ana Paula, que aliás está aposentada, e eu sou que continua com a equipe de voleibol. E outros tantos professores que fizeram, né? Alguns professores dessa geração mais nova, a Natália e Estrela, acho que é isso, a Viviane, tinha mais quem? Tinha o... Enfim, tinha tanta gente aí que eu não me lembro. O Yuri, o handball. Enfim, esses foram vestindo a camisa dessa proposta. E a última vez que eu tenho notícia, o Pedro II foi campeão geral, né? Foi, nós fomos campeões gerais em 2019, aí depois veio a pandemia, parou um pouco, e depois da pandemia só teve um ano que teve. Ano passado, por questões orçamentárias, não teve. A gente está na expectativa que volte agora em 2025. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tinha muita resistência aqui, né? Internas e externas, né? Por conta de aquelas histórias antigas, aquelas brigas dos jogos internos, campos aqui, que os professores achavam que o esporte era uma coisa do inferno, e até que prova o contrário, né? O esporte ainda é um ótimo meio de educação, né? Não é o único, mas é um dos meios muito bons. Mas aí, felizmente, as coisas andaram, né? E isso muito também pelo comprometimento dos professores, né? Ninguém era obrigado a participar, mas aqueles que quiseram, se comprometeram e fizeram muito bem, né? E acredito que hoje continuem também, os que continuaram fazendo, acredito que estejam comprometidos e fazendo muito bem também. E aí, né, assim, é importante, a gente já falou de algum, né, você falou do projeto do basquete do Mauro. Quais são suas lembranças dessas equipes pré-GIF, né? Quais eram os professores que trabalhavam com esporte no Pedro II, tinham equipes? Quais equipes eram essas? Você tem lembranças disso? Algumas coisas eu lembro. Quando a gente participava dos Joeste, eu lembro que, por exemplo, quem treinava o atletismo era a professora Raquel Ciara. A Ivoninha treinava a equipe de natação. O Mauro treinava a equipe de judô. O Antônio treinava a equipe de futsal feminino e o Afonso de futsal masculino. A Ana Paula, o voleibol feminino. O voleibol masculino, se não estou enganado, por um período foi o professor Celso. E ficava mais ou menos nisso, a gente não tinha muitas opções, né? Além disso aí. Depois, e olha que aí eu participava de jogos do município, jogos, chamavam jogos estudantis, jogos, enfim, um monte de coisa. E esse grupo era um grupo abnegado, né? O professor Mauro do basquete, né? Mauro Raso na época, era abnegado, porque não tinha carga horária destinada a isso não. Isso era um projeto de DE na época. Aqueles professores que tinham interesse, projeto DE, treinamento. E cumpriram isso muito bem, né? Tanto que a gente teve resultados expressivos. Eu me lembro que uma vez eu recebi uma proposta muito engraçada, né? Eu achei muito engraçado, porque eu havia assumido recentemente um cargo alto dentro da instituição, uma pessoa que um dia virou para mim e falou assim: vamos promover uns jogos aqui no Pedro II? Eu falei: boa, eu gostei da ideia. Não, mas olha, isso, o Pedro II vai ganhar. Eu falei: tá, mas como assim?
Não, só convida as equipes que vão perder. Eu falei, esse não é o nosso sentido. Nosso objetivo não é esse. Não, porque a gente tem que botar isso no jornal, não sei o que. Não, a gente vai aparecer no jornal de outras formas melhores. Ah, muito bom. Queria montar a competição para ser campeão. Ainda, né, sobre essa equiparação dos institutos federais, né, que eu imagino que tenha sido uma discussão grande, trouxe muitas mudanças para o colégio, a gente tem também passa a ter um estímulo ao desenvolvimento de pesquisa e de extensão aqui no colégio. Você lembra de projetos de pesquisa, de extensão que aconteciam antes? Como é que era distribuída a nossa força de trabalho dos professores? Era só da aula? Não tinha pesquisa, não tinha extensão antes desse 2012? E aí, se falar um pouquinho sobre um pouco de cada, né, sobre os projetos de pesquisa e extensão que existiam antes e como é que a gente incluía isso na carga de trabalho, porque a gente escuta muito que teve um tempo que os professores aqui davam 24 tempos semanais, né? Hoje a gente dá aula em torno ali de 16, 18, então assim, é um aumento grande, né? Pensando no planejamento para todas essas turmas e tal. Como é que era essa força de trabalho e o nosso trabalho aqui dos professores antes de 2012 e como é que era a pesquisa e extensão na escola? Bom, a primeira coisa é que eu, enquanto fui chefe do departamento, nenhum professor deu 24 tempos. Se deram, foi em momentos que eu não era chefe do departamento. Então eu não tenho essa ideia. Mas não existia projeto de pesquisa e extensão. Existia um projeto de DE. Se você contar os treinamentos, se você contar deslocamentos, jogos, etc., pode ser que tenha passado até de 24 tempos. Mas de aula, não. E isso, como eu disse, era um projeto voluntário. As pessoas que tinham interesse em participar. Mas não havia nada em termos de pesquisa e extensão, principalmente com esse viés mais teórico, né, que hoje me parece predominar, né? Acho que a primeira coisa que surgiu foi o programa de residência docente, que tinha algo assim um pouco voltado para essa criação da pesquisa e extensão. O programa de residência docente era um programa do MEC, que foi oferecido ou imposto ao Pedro II, eu não sei, mas de alguma maneira ele tinha que ser implementado. E foi também a época que começou o embrião do mestrado profissional. Então esses dois eventos aconteceram mais ou menos em datas próximas. Uma coisa não era ligada à outra. O mestrado profissional era uma coisa, o projeto de residência docente era outra. E ele consistia basicamente em dar um curso de pós-graduação para professores recém-formados, que não tinham muita experiência. E eles saíam, além de fazer esse treinamento, eles saíam com um título de especialista e recebiam uma bolsa. A CAPES pagava uma bolsa. Só corrigindo, eu digo que o projeto de residência docente, o mestrado profissional, não tinha nada uma coisa com uma ou outra, mas estavam ambos sob o guarda-chuva da PROPEGEPEC, Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. Eram programas separados, né? Não havia, mesmo tendo até intercâmbio entre os professores e tal. Esse programa ele começou comigo, com a professora Simone Salgado e a professora Cláudia De Luca, que nós também recebemos uma bolsa da CAPES. Por isso, esse trabalho não contava na nossa carga horária. Não era como hoje, pelo que eu consigo perceber, que o professor que está no mestrado ele tem uma carga horária destinada lá, outra na pós
graduação tem uma carga destinada lá e outra na docência de turmas regulares, né? Isso sempre foi uma complicação, que o Pedro II nunca foi uma universidade, né? É uma escola de ensino básico. Então, até aquele momento entendia-se que o professor, quando fazia concurso para cá, era para dar aula no ensino básico. Se essas outras questões, todos esses movimentos vieram depois, isso foi acréscimo, né? Temos um mestrado profissional, é muito bom. A escola técnica, que eu citei há pouco, já tem há muito mais tempo do que nós. Ter um programa de residência docente também é muito bom. Ter cursos de pós-graduação também é muito bom. Porque o Pedro II tem não só uma marca forte, mas tem uma tradição de ensino. Então, eu acredito que isso precise ser ainda mais aproveitado como vem sendo. Eu acho que nos últimos anos, eu vejo que o Pedro II está andando com as próprias pernas. E por que eu uso essa expressão? Porque o Pedro II era protegido por uma cláusula, um artigo na Constituição brasileira de que era o único colégio federal. Isso era uma coisa ótima, porque mantinha a gente sem risco de estadualização, municipalização, como eu já cansei de ouvir isso aqui ao longo do tempo que eu fiquei. Mas também tinha um problema, nos isolava, né? Quando foi equiparado aos institutos federais, aí a gente começou essa troca e começou a fazer parte de um grupo maior. E eu acho que isso foi importante. Então, nessa questão de entrar como Instituto Federal, é que vem toda esse movimento que impulsiona a pesquisa e extensão. Porque nós tínhamos diretor-geral, nós não tínhamos reitor. Nós não tínhamos pró-reitoria de pesquisa e extensão. Isso tudo começou a ser criado a partir da integração do colégio junto aos institutos federais. E aí, né, ainda em 2012, um ano bastante agitado, a gente também entrega para a comunidade o complexo poliesportivo de Realengo. Nesse período também aconteceu a reforma do complexo poliesportivo de São Cristóvão. Quais são suas lembranças dessas duas grandes obras, né, de acréscimos de coisas, de criação de coisas? O departamento teve envolvido no planejamento do que ia ser feito nos dois complexos poliesportivos? Totalmente, né? Não tanto porque tenha sido convidado num primeiro momento, mas é porque eu começava a fuxicar tudo. Mas também houve, né? Eu até brincava com o diretor da engenharia na época que ele tinha que botar lá uma folha de ponto para mim, porque todo dia eu passava lá. E aí, como é que estava? Mas tanto a reitora, os dois reitores que trataram disso, na verdade não foi reitor, foi o diretor-geral, o professor Wilson Schroeder, foi quem começou o movimento lá de Realengo, e depois a professora Vera Maria, que foi a reitora já no Instituto Federal. Realengo começa com um desafio lá do professor Schroeder, o presidente Lula, à época, dizendo que se desse aquilo para ele, ele transformava. Enfim, o professor Schroeder, quem conheceu, sabe que ele era assim, meio visionário, meio dá para fazer, vamos fazer, né? E pelo tempo que eu convivi com ele, as propostas que ele lançou foram executadas. E aquilo lá era uma fábrica de munição, né? Aquele complexo todo lá de Realengo era uma fábrica de munição do Exército. Primeira vez que a gente foi lá, cara, tinha que botar chapéu de obra, né, óculos, essas coisas, porque era um matagal, uma coisa louca. Referindo aí ao professor Schroeder novamente, o professor Schroeder fez a obra da Tijuca 2, num momento em que ninguém queria gastar um tostão. E ele fez a mesma coisa, levou todos os chefes de departamento e foi mandar na obra lá para ver o que tinha lá, que tinha que falar, cada um tinha que opinar. Bom, enfim, aí chegamos lá. Quando eu assumi em 2010 o mandato, estava em
desenvolvimento, né? Já havia, inclusive, algum movimento de aula lá, mas ainda era muito incipiente, porque além de funcionava numa igreja, né? O campo funcionava numa igreja, enfim. Mas aí depois já tinha algumas turmas lá e as coisas foram sendo criadas. Então, o diretor da engenharia, que era o professor, o doutor Luiz Fernando, me chamou e falou, vamos lá, quero saber o que você quer fazer, porque eu tenho uma área lá que eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, um complexo poliesportivo, é claro, mas eu vou fazer igual o São Cristóvão. Não, nós precisamos aproveitar, vamos ver. Aí, a área é gigantesca, né? Uma área maravilhosa, como tem muita faculdade de educação física que não dispõe de uma área para atividade física como tem o complexo de Realengo. Aí tinha uma construção, que ainda está lá até hoje, eu falei, isso aqui nós vamos fazer sala ambiente. Ah, vamos fazer pista de atletismo. Eu falei, não. Não, eu falei, não, você vai fazer uma pista de 400 metros? Não vai. Então nós vamos fazer outra coisa, vamos fazer um campo de society onde você tem quadra. Não, tem aqui, dá para botar uma. Eu falei, não, é melhor botar 3. A natação, o reitor quer que faça coberta. Eu falei, para quê? Preciso aquecer. Ah, esse aquecimento até hoje não saiu. Mas enfim, nós conseguimos nos envolver de tal forma que já, quando começou a obra daqui, as firmas que ganhavam, que participaram da licitação que ganharam, enviaram os projetos de como fazer essas coberturas. Lembrei de outra obra que o professor Schreier fez, o Maitá. Outra quadra lá que está lá, aquela quadra do Maitá foi ele que fez também. Aí aqui a professora Vera me chamou e falou assim, olha, tem aqui várias propostas para colocar o teto. Aí eu falei assim, olha, com todo respeito, professor, isso está parecendo cobertura de posto de gasolina. E não vai resolver o nosso problema. O que a gente está tentando é minimizar a entrada de água quando chove. Aí foi feito esse design dessa cobertura e minimiza, mas nem tanto, porque tem chuva de vento, então não tem muito como fugir. Mas o professor Schweller também fez a primeira reforma desse complexo, quando colocou o piso Zortran, né, que era um negócio de alto nível, e com o tempo ele se perdeu porque não era coberto. Mas a gente participou bastante, né? E aí, nessa época, surgiu a ideia da criação das gerências dos complexos. Eu não podia botar aquele negócio gigantesco e esse aqui gigantesco sob a responsabilidade de alguém que não fosse da educação física. Ah, mas professor de educação física, o que entende de administração? Eu falei, vai passar a entender, vai aprender sobre encanamento, sobre filtro de piscina, tudo isso, a gente já tem uma ideia, mas a gente aprende rápido, não tem problema. E aí criamos a gerência lá, que foi primeiro do Pastor Gil, e aqui a primeira gerente foi a Cecília, que depois até você passou por essa experiência, né, que foi bastante gratificante a gente acompanhar o seu crescimento ali. E depois lá em São Cristóvão, em Realengo, ficou o Marquinhos, quando nós se aposentou. Isso aí também tem uma história que era uma briga, porque o reitor da época queria que nós, o departamento, administrássemos os complexos. Ele queria tirar isso do âmbito dos campos. Isso é uma briga, né? Porque os campos recebem verba de acordo com a área. Como é que ele ia tirar um campus aqui, instalado dentro desse lugar aqui? Aliás, aqui eu não sei nem quem é que é o dono disso, porque tem 3 aqui, né? Então eu não sei quem manda lá. Como é que você vai tirar isso aqui e passar para o departamento que tinha uma sala? Não tinha área. Ah, porque a verba era grande. Eu falei, olha, eu não estou querendo meter dinheiro nessa história não, mas se é para fazer, eu faço. Com isso foi feita uma proposta no mês seguinte foi retirada. Porque os diretores, claro, que pularam e tinham razão de reclamar, iam perder uma verba. Eu falei assim, mas os outros departamentos vão administrar, por exemplo, o departamento
de química vai administrar todos os laboratórios de química? Ele está tirando de dentro. Mas, enfim, essas coisas. Mas foi um avanço muito grande para nós, né? A gente conseguia estar presente em todo esse processo e ser ouvido, né? Que isso que eu acho que era o mais importante. E aí uma curiosidade, né, que você falou e que eu desconhecia, era que a piscina então tinha o projeto de ser aquecida desde o início, porque até hoje a piscina de Realengo é muito gelada. E a gente até hoje fala, ou tira a cobertura ou aquece. Quando foi dada a ideia de fazer a cobertura, eu expliquei que precisava aquecer a piscina, porque ia perder o sol. Assim, básico, né? Não, isso nós vamos fazer. Você está me dizendo que não foi feito até hoje, enquanto eu fiquei aqui, isso não andou. Eu me lembro que lá nós tínhamos um grupo de senhoras que faziam hidroginástica, professores de Lemos até. E elas morriam de frio também. Porque de manhã cedo, o sol já não batia, ali a incidência do sol já não era essas coisas, ainda tinha uma cobertura. Eu falei, se vai fazer, põe um aquecimento. E à época também fui consultado, indiquei algumas empresas que faziam uma pesquisa que eu fiz, né? Indiquei, mas isso também não andou. Então, é terrível, né? Ali fica parece um mar do norte em determinados momentos. Sim, é muito gelado. Até quando a gente faz o intercâmbio lá, a gente às vezes tem casos de alunos relatando hipotermia, porque a água é gelada demais. E aí, em 2013, a gente tem uma mudança de nomenclatura no departamento, né? A gente era o Departamento de Educação Física e Folclore e passa a se chamar apenas Departamento de Educação Física. Quais foram os motivos que levaram a essa alteração da saída do folclore do nome do departamento? Isso foi... O departamento, quando eu entrei no Colégio Pedro II, em 1984, era o Departamento de Educação Física. Eu não sei se a gente conversou isso em outro momento da entrevista, mas se conversou, vamos repetir, porque aí havia a memória. Existia, naquela época, um setor de atividades artísticas culturais, SAAC, coordenado pela professora Diana, que tinha muita experiência nisso, né? Fazia, para você ter uma ideia, ela que fazia todo aquele show de abertura. Não sei se você é dessa idade, que foi ao Maracanã ver Papai Noel chegando de helicóptero. Então, quem fazia aquela abertura era ela. Muito competente, por sinal. E aí houve essa criação desse setor aqui. E quando a educação física chegou, a gente chegou justamente na implantação do Pedrinho, nesse concurso de 84. Bom, vamos fazer o quê? Bota esses caras todos no Pedrinho, né? Só que o pessoal que foi para o Pedrinho começou a tentar fazer alguma coisa, né? Começou a criar festas ligadas ao folclore. E não era só a festa junina, né? Que era a coisa mais comum das escolas desse segmento. Foi se criando coisas assim mais elaboradas e tal. E aí começou a haver um certo atrito com o setor de atividades artísticas e culturais, culminando com duas professoras desse concurso, esse mesmo concurso que eu fiz, terem sido lotadas no SAAC. Elas fizeram prova para o Departamento de Educação Física. Mas alguma coisa não funcionou, que elas retornaram rapidamente de lá para cá. Enfim, então, na época, para garantir que a educação física fosse a detentora dos direitos sobre as atividades folclóricas, o professor Tito Urbano da Silveira criou o Departamento de Educação Física e Folclórica. Só que, tradicionalmente, no Pedro II, quando um departamento tinha dois nomes, ele abarcava duas disciplinas. Se eu não me engano, tinha um departamento de artes e alguma outra coisa. Alguns departamentos tinham duas
disciplina de folclore e uma de educação física, era tudo a mesma coisa. Aí, nesse período, 2013, eu conversando com o professor Marcos da Cruz, um grande professor de folclore, que tivemos o prazer de trabalhar com ele aqui no Pedro II, uma vez eu conversando com ele, numa das reuniões que a gente participava, ele falou, Zé, por que a gente hoje ainda é educação física e folclore? Eu falei, não, sei lá, passou o tempo, ninguém lembrou disso. Ele falou assim, eu acho que não é mais. Eu falei, nunca foi, mas... Ele falou, por que não tira esse folclore? Eu falei, beleza, vamos pensar nisso. Aí sentamos, conversando, fiz um documento, caminhei ao reitor, e ele aceitou. Porque não tinha realmente sentido ter educação física e folclore. Parecia que o folclore era uma coisa à parte. E nunca foi. Foi sempre um componente curricular da educação física. É isso. Até hoje, a gente ainda encontra, às vezes, em alguns documentos institucionais, saindo, e aí a gente tem que explicar, olha, desde 2013 que a gente não é mais educação física e folclore, às vezes sai até de certificados dos alunos históricos, educação física e folclore. A gente ainda está com essa briga, ainda tentando achar em alguns lugares para acertar o nome. Eu acho que foi o professor Oscar, na época, que era o reitor, que fez esse documento. Isso aí, porque era Departamento de Educação Física e Folclore, DEFF, mas só tirou um F, Departamento de Educação Física. E em 2014, né, a gente também tem uma outra grande conquista para o departamento, que é o retorno da educação física para a grade curricular da terceira série do ensino médio. Quais foram os bastidores daquela conquista? Um colégio tão político como o Pedro II, eu imagino que existem algumas histórias para contar sobre esse nosso retorno. E quais foram as consequências desse retorno para a rotina nos campi, a rotina dos estudantes, a volta de uma disciplina que não estava ali? Isso foi uma batalha, assim, árdua e longa, né? Foi a guerra dos 100 anos, isso aí. Na verdade, a educação física, ela sempre sofreu restrições da direção geral da escola. A direção geral que eu digo não é só o diretor geral, é o reitor. Todo o corpo diretivo da escola, incluindo diretores de campo, coordenadores, enfim, com relação à educação física, porque existia um problema. O Pedro II, na minha maneira, era um problema assim, é uma questão de incoerência, né? O Pedro II sempre se intitulou um colégio humanista e havia aqui um grupo de professores de diversos departamentos que era contra o vestibular. Achavam uma coisa seletiva, blá, blá, blá. Eram contra o vestibular, mas davam aula para preparar os alunos para o vestibular no terceiro ano. E tirar aula de onde? Da educação física. Por quê? Porque, infelizmente, alguns colegas nossos, naquela época, simplesmente não davam aula. Jogavam a bola na quadra, quando isso acontecia. Aí, é aquela história, né? Se você não ocupa o espaço, alguém vai ocupar. E de tanto isso acontecer, aconteceu primeiro num campo, depois aconteceu no outro, aconteceu no outro, até que se chegou à conclusão, né? Na época quem dirigia chegou à conclusão, bom, se não está fazendo falta, né? Vamos tomar de uma vez. Eu brincava assim, era o Iraque invadindo os Emirados Árabes e tudo mais. E entra lá. E vamos nos estabelecer. E houve, eu tenho muita tristeza em dizer isso, mas houve a conivência dos professores e do departamento. Houve a conivência com isso. Eu vou dizer que talvez a conivência seja uma palavra forte. Houve negligência. Deixou, não quis brigar. Falava grosso e tal, vou fazer, vou processar, vai acontecer, e era só, usando uma expressão que eu ouvi de um desses colegas da época,
era como um leão velho, só rugia, não fazia mais nada. E quando eu me candidatei em 2010, eu fui conversar com então vice-reitora de ensino, que já tinha tirado o terceiro ano, e já foi me anunciando, eu ainda era candidato, que ia tirar o segundo também. Eu falei, não. Eu falei, não. Pelo menos tem que me dar a chance de provar que a educação física está diferente. E aí foi uma batalha, né? Uma batalha e tanto, porque a legislação na época passou a obrigar que as aulas de filosofia tivessem 2 tempos semanais, não sei o que, tira da onde? Educação física. E assim vai. Sociologia precisava ter não sei quanto tempo, tirou da onde? Tirou da educação física. Enfim. Aí a gente brigando o tempo todo, né? Porque o grande problema é que a educação física não era legitimada nem pelos colegas que davam aula, nem pelos alunos. E se não era nem por um nem por outro, você acha que o corpo diretivo da escola ia valorizar? Não. Aí foi todo um trabalho de reconstrução, né? Foi uma pedra de cada vez, a gente foi mostrando. Uma das coisas, um dos eventos que chamou a atenção, saltou os olhos da comunidade escolar foi o CT2 em movimento, quando nada acontecia, né? E outras coisas que nós fomos fazendo, seminários. Eu lembro que aqui na PGPEC nós fizemos um encontro, chamando de seminário pedagógico, nós trouxemos aqui professores de renome, o professor Marcos Neira, da USP, trouxemos o professor Sábio de Assis, que é um dos defensores do esporte, Lamartine Pereira da Costa, Amparo, professor Amparo, da Rural, e mais outros. E aí começaram a ver que a gente também pensava, não sabia só jogar e tal. E aí fomos conquistando esse espaço. Culminou então com a vitória do professor Oscar Olac na eleição para a reitoria. E eu fui conversar com ele. Irmão, você não me prometeu nada, eu não te pedi nada, mas eu quero que você olhe com carinho essa questão aqui. Aí mostrei o que a gente já estava fazendo. Né? Eu usei um processo assim, não, me dá que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Não. O que eu estou fazendo, por isso que eu quero que você dê. Então eu mostrei e fiz o processo inverso. Eu não, né? A equipe toda que trabalhava comigo. E aí ele concordou. E até hoje acho que continua aí, espero que não corra mais risco. Não, a gente conseguiu voltar, a gente conseguiu até, a gente estava excluído do noturno no Maitá, essa é uma das recentes conquistas. A gente agora também está no noturno do Maitá, então a gente continua ocupando os espaços que são nossos por direito. E assim tem que ser. Sem risco de perder. E quando isso foi implementado, como é que foi a reação dos campi, tendo que incluir mais 2 tempos de educação física? Como os estudantes receberam aquilo? Os relatos, né, que eu tenho é que muitas vezes, infelizmente a tradição do Pedro II, a gente durante algum período, a gente ficou com mais tempos do que cabia na carga horária, então algumas disciplinas iam para o contraturno e a educação física quase sempre, por causa até mesmo daqueles projetos das oficinas, estavam no contraturno. E aí quando a gente volta, como foi a reação dos campi, dos estudantes, você lembra? Usando uma expressão bíblica, houve choro e ranger de dentes, né? Porque os diretores estavam com a vidinha deles organizada, né? Em termos de carga horária, de horário escolar, etc. Alguns professores do departamento também estavam incomodados, aquilo ali não incomodava. Enfim, aí foi uma batalha. Tentamos fazer algumas propostas, essa questão que você citou de contraturno, a gente criou grupos de afinidade, né? Não que
já tinha lá atrás, né, na época do professor Carlos Alberto Florentino, até inspirou para que a gente fizesse isso, mas isso durou um ano. E foi boicotado ao máximo, tanto pelas direções quanto pelos professores de educação física de algumas escolas, não foram todos. E algumas sim mais específicos que eu prefiro não citar. E isso foi, aliás, foi o mesmo campo que depois propôs uma aula à distância de educação física. Isso foi muito claro. Está incomodando. Por que saiu? Então, quando você não consegue travar no primeiro momento, qual é o passo seguinte? Você vai minando, né? Vai minando aqui, vai minando ali, aí começa a surgir esses projetos mirabolantes de educação física à distância, coisa que eu nunca... Se fosse um curso de graduação em educação física aceitável na legislação, embora eu não concorde, como é que eu vou concordar com a aula de educação física no ensino básico feita à distância? Ah, o aluno tem que fazer curso de inglês, tem que ter pré-vestibular, bom, mas o colégio diz que a gente não é favorável ao vestibular, agora não é mais, é Enem, né? Então, enfim. Mas a gente conseguiu. A duras penas, é o que eu digo sempre. Eu talvez seja assim, a cara mais conhecida dessa reforma estrutural do departamento, porque eu que estava na frente de batalha. Mas as coisas só aconteceram por causa dos professores que acreditaram naquilo e fizeram acontecer. Porque se fosse eu sozinho, teria sido esmagado rapidamente, né? Porque não teria força, não teria respaldo para fazer isso. Então, tudo que a gente conquistou se deve aos professores de educação física do departamento, que se comprometeram até a medula para fazer a coisa acontecer. Eu só sou a cara, ou fui, né? Agora já não sou mais. Mas, enfim, faz parte do processo, né? A gente tem que aprender com os erros e evitar cometer esses erros de novo. E aí você até falou desse evento, né, que a gente fez, que já era o momento que eu estava começando a entrar no colégio, então por isso que eu sei, em que o Marcos Neira veio o Sávio e outros, e aquele foi um embrião para o primeiro ENEF, né, que o primeiro ENEF acontece em 2014. Esse evento anterior era um evento só para os professores do departamento. O que eu escutei depois que eu entrei, que parece que até vocês se cotizaram para trazer as pessoas e tal. E como é que a gente dá esse pulo desse evento interno, patrocinado pelos professores, para trazer pessoas de outros estados, para um evento para a comunidade externa no ano seguinte, em 2014, o primeiro ENEF? Compromisso das pessoas, que eu acabei de falar. Quando a gente teve essa ideia de fazer esse seminário, era uma forma de dar uma sacolejada internamente, né? Porque era um momento de muitos colegas nossos fazendo mestrado, doutorado, né? Então, o Marcos Neira, por exemplo, ele é ligado à cultura, né? E o pessoal dizia, mas vocês têm que trazer o Marcos Neira aqui, vamos trazer. Só que esquecem de uma coisa. O Marcos Neira foi o cara que traduziu toda a obra de aprendizagem motora. Não é o Maguil, é o outro, esqueci o nome. O Galarro. Eu falei assim, mas ele tem uma base, ele tem uma trajetória, por isso que eu respeito. Ele começou lá igual todo mundo, e ele chegou hoje num outro ponto, tá? Caminhando. E aí, o primeiro momento que a gente fez, nós chegamos a fazer 2 assim desse tipo. O pessoal do PRD que estava foi convidado a participar, o pessoal da educação física. Aí os caras começaram, mas isso aí não tem mais, a única coisa que tinha disso aí era a UF, que tinha um único, na época era o encontro de educação física no seminário, sei lá como era. Aí a gente começou a pensar assim, né? Como é que a gente pode fazer uma coisa dessa, né? Sabe aquelas coisas que vai batendo assim, né? E aí, o que era melhor era o seguinte, as ideias vinham e tinha gente para ouvir, né? E que concordava. Só que aí, de repente,
porque a gente estava pensando num negocinho desse tamanho, começou a tomar proporções, porque chegaram a me entregar cartõezinhos de firmas especializadas para fazer um congresso. Eu falei, peraí, a gente não está com essa bola toda, não. Vamos fazer um negócio menorzinho aqui, vamos tentar aqui dentro do que a gente tem. Claro que aí tinham outros interesses também, né? Recebi convite como chefe de departamento para me associar a uma grande universidade pública do Rio de Janeiro para fazer em parceria. Eu falei, vamos ver, peraí, aguarda um momentinho que nós vamos fazer. E aí sentou eu, Simone, quem mais? Você, eu acho que já estava nisso, né? Mas eu não me recordo de todos. Mas eu lembro bem da Simone, porque a Simone, uma capacidade de trabalho muito grande, ela conseguia concatenar essas coisas. Que aí depois veio surgir a revista, né? E aí nós pensamos, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Beleza. Inscrição única. Zero, free, 0,800. Como assim? Eu falei, não vamos pagar. Certo, para os professores. Vamos colocar prioridade para quem quiser vir. Quem quiser apresentar o seu trabalho. Agora tem um número de vagas. Bateu, acabou. Mas como é que vai ser o lanche? Eu falei assim, não tem lanche. A gente vai comprar café, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos comprar café, compra uns biscoitinhos aí, bota lá, faz aquele da chegada, depois o pessoal se vira, vai comer em algum lugar. A gente não tem como bancar isso. Na época, porque a gente também não teve muito tempo, também não tenho pensado, nós podíamos ter feito uma parceria com uma cantina dessas que era explorada no Pedro II, né? Quando tinha, né? Hoje não tem, acho que hoje não tem mais, né? Acho que hoje é só merenda, né? Mas mesmo assim, o diretor de Realengo, o Miguel, ele deu alguma coisa pra gente. Então, eu tenho aí alguma coisinha, posso servir? Aí eu falei, então bota aí, vamos lá. Fomos. E foi assim. E aí as coisas vão crescendo, vão tomando volume, tá aí o que é hoje, talvez seja realmente aqui pela nossa região no Rio de Janeiro, o único encontro de educação física respeitado, né? Educação física escolar, né? Que até onde eu sei não existe mais, né? Por aí pouca gente fala sobre educação física escolar. Eu acho que é importante. E deu certo, né? Assim a gente continua. A gente segue fazendo o ENEF, né? Hoje em dia, desde a pandemia, foi o único evento que o colégio manteve fazendo praticamente, mesmo em períodos pandêmicos, a gente conseguiu manter o ENEF com apresentações, oficinas online. Hoje em dia a gente tem, porque quem publica os trabalhos no ENEF publica também na revista, então a gente tem muita procura de pessoas de outros estados, então a gente tem transmissão online, a gente tem apresentação de trabalhos de pessoas de outros estados, então a gente segue com o ENEF aí. E aquilo era só uma coisinha, hein? Olha no que se transformou. Vocês são, é o que eu digo, o compromisso dos professores é fundamental para fazer qualquer coisa. E a gente, é curioso, né, quando a gente fala dessa capacitação de 2013, porque sempre que me contam, né, e aí eu penso nisso no comprometimento, né, de que não foi uma coisa que a gente dividiu, a gente custeou a vinda do pessoal. E eu me pergunto, como é que surgiu, né, esse evento, a ideia e o convencimento de custear, né, a vinda do pessoal? E aí uma outra pergunta é se essas capacitações eram costumeiras dentro do departamento ou se não, a gente simplesmente teve uma ideia de fazer e ver como era. Isso há muitos anos atrás, quando eu entrei no Pedro II, tinha um negócio aqui chamado venda de férias. Você poderia vender um terço das suas férias. E esse período era usado para debates, trocas entre os professores. O Marquinhos, por exemplo, do folclore, muitas vezes veio aqui dar aula para a gente, né? Mas o que a gente fez? Alguns professores que nós
pertenciam a instituições públicas. Então, a instituição pública custeava a passagem. O que a gente fazia era dar uma carta solicitando a presença, a instituição pública dava a passagem dele. Outras vezes, o Pedro II pagava essa passagem. O professor Sá de Assis, por exemplo, ele não é vinculado a nenhuma universidade pública, ele é vinculado a uma universidade particular de Pernambuco, mas ele é funcionário do Banco do Brasil. Então, pode-se usar essa coisa. Ele, por exemplo, nós não tínhamos a verba para enviar para ele comprar passagem, atrasou, e o nosso querido amigo professor Evaldo, isso eu tenho que falar, ele falou assim, não tem problema, quanto é que é a passagem? Eu falei, X. Liga para ele aí para a gente pegar a conta dele. Aí eu liguei para ele e falei, sabe, aconteceu um atraso aqui, mas a gente conseguiu um dinheiro aqui, preciso da sua conta para você. Tá. Aí ele falou, mas quando eu receber isso? Eu falei, você devolve. Mas como é que eu vou devolver? Eu falei, você vai devolver o que a gente está te adiantando, não é o que você vai receber, porque isso você vai assinar lá quem receber. E assim foi feito. Adiantamos o valor. O professor Amparo vinha lá de Seropédia. Aí, como é que volta para lá? Táxi. Fizemos uma vaquinha, pagamos o táxi. Houve uma época que o Gentil, que era o diretor de administração, que o Pedro II já teve aqui um quiosque, um caixa eletrônico do Banco Real. E isso aí envolvia uma negociação, né? O Banco Real fazia um agrado de vez em quando. Uma vez o Gentil conseguiu que o Banco Real desse R$7.000 para o departamento, que inclusive bancou algumas dessas coisas. Como essa era uma verba que era dada e entregue não só ao Departamento de Educação Física, outros setores também receberam. Às vezes a gente usava isso. Né? Então, e foi feito assim, né? De quem está acreditando que a coisa vai andar. E deu certo. Em 2014, né, a gente tem o início dos debates da atual proposta curricular do departamento, que foi publicada em 2018. Esse processo se iniciou durante seu mandato, ele se concluiu do mandato da professora Ivone Verney, mas quais são suas lembranças do início desse processo? Né? Eu lembro muito que você participou ativamente da montagem do grupo que ficaria responsável, das primeiras reuniões, e quais são suas lembranças do pontapé inicial da nossa proposta curricular, que ainda é usada em 2025? Porque uma das primeiras propostas curriculares, quando eu assumi o departamento, ela foi muito calcada nas questões ligadas à psicomotricidade e aprendizagem motora. E aí era um bombardeio, né? O pessoal que não era dessa área achava que as coisas não eram assim e tal. Mas quando então já estávamos fazendo aquela reformulação do projeto político-pedagógico do Colégio Pedro II, você deve lembrar desse, famigerado PPP, foi quando então eu conversando com o Fabiano, ele era um dos críticos daquela nossa proposta, falei, tá bom, apresenta uma outra proposta. Não, é porque a gente tem isso. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Isso foi, eu lembro dessas coisas assim que às vezes eu fico até assustado, porque eu tomo umas decisões sem ter refletido, mas acaba dando certo. Estava eu, ele, a Simone, a Ivone, a Astrogildo, se não me engano, estamos lá na sala da Educação Física aqui de São Cristóvão, lá embaixo. Assim, beleza, você acaba de ser nomeado coordenador do processo, o grupo de trabalho, ele olhou para a minha cara e falou, tá aí, a sua chance. E é isso que você quer? Mas você tem liberdade com a minha supervisão e da Simone. Ela vai te acompanhar. Você é o responsável pelo trabalho. E aí,
ele fez um trabalho assim, de altíssimo nível, né? Um trabalho que a gente teve um ENEF em que nós tínhamos uma palestra sobre avaliação. Aí veio de novo o Marcos Vieira, veio um professor da Marcos Barbas, que era da UFRJ, apareceu lá de Penetra, o Tony, que era da UFRJ também, e mais outro pessoal de São Paulo, e quando chegou lá, que o Fabiano chegou para mim e falou assim, eu falei, vem cá, eu falei, Marco Vieira, a ideia nossa é essa, conversa aqui com o Fabiano, passa tua visão para ele aí, ver como é que ele é o responsável. Isso aí rendeu ao Fabiano até o doutorado dele, né? Não pelo conhecimento, mas pela temática, né? Que ele acabou indo, mas depois ele falou que tinha que mudar. Ou melhor, essa proposta é que fez com que ele mudasse a temática do doutorado, etc. E deu certo. Está dando certo, vamos. O doutorado dele foi sobre esse processo, dessa reformulação curricular. E assim, né, essas coisas que a gente toma decisões que não sabe muito bem por que tomam, mas elas se mostram acertadas no final. Infelizmente ou felizmente. E no colegiado de 2014 a gente tem a aprovação da especialização em psicomotricidade e eu queria que você relembrasse como é que foi esse processo da aprovação dessa especialização no departamento. Acredito que tenha sido a primeira, não sei se o departamento teve alguma outra especialização antes. Como é que foi esse processo, essa chegada dessa pós e a aprovação dela? Isso aí foi uma iniciativa do professor Ricardo Alves, que à época estava no PRD, e ele sempre foi um estudioso da área de psicomotricidade. E ele fez uma proposta. Isso foi um processo extremamente transparente, sem nenhuma dificuldade, inclusive com a minha posição clara de que se ele ou qualquer outro professor que fosse para dar aula na pós, que não haveria nenhum problema desde que as aulas que eles deixariam de dar no ensino básico fossem cobertas. Cobertas como? Na época, por professores temporários. Né? E aí começou a haver um embate. Né? A aprovação foi tranquila, foi colocada com toda clareza. As pessoas no departamento aprovaram. Eu fui um dos que votei a favor. Eu não via dificuldade. Minha única dificuldade era o seguinte: eu não posso cobrir um santo aqui e descobrir o outro. E isso aí levou um tempo para se ajustar, porque não tinha ainda essa norma de carga horária. Só depois de muito tempo que a coisa veio. Naquele primeiro momento, a gente conseguiu com alguns temporários, mas não foi de todos os professores, porque o professor dava um módulo lá, por exemplo, de 2 meses. Não justificava ele ficar afastado 6 meses do ensino básico, quando só daria 2 meses de aula. Aí conseguimos acertar isso aí, mas acabou funcionando, né? E a coisa, eu acho que já evoluiu, porque já existem outros cursos hoje, não existe? Pós-graduação, até integrados com outros departamentos, né? Existem, hoje não tem nenhum no guarda-chuva da educação física, né? Essa pós de psicomotricidade, ela, em virtude de, na aposentadoria do professor Ricardo Alves, tinham poucos professores do departamento de educação física mesmo trabalhando, então na saída dele ele pediu autorização do departamento para o curso passar a ser regido pelo departamento de educação infantil. Então passou a ser, desde então, eu não sei o que aconteceu depois, mas o curso passou para o departamento de educação infantil e o departamento hoje está tentando abrir uma pós em educação física escolar, que é uma pós que foi o processo iniciado pela Ivone
coordenado pelo Fabiano, mas que hoje está travado pela falta de força de trabalho no colégio, porque é isso que você falou do que fazia com a sala de aula, isso só foi equacionado, eu não vou saber precisar exatamente um ano, mas provavelmente ali em 2022, 2023, que foi feito um cálculo que uma quantidade X de horas de disciplinas na pós-graduação equivaleria a uma turma a menos para o professor. Então é isso, o professor dá tantas horas de aula e a partir de tantas horas de aula ele tem uma turma a menos na educação básica. Mas isso a gente falou num curso que foi criado em 2014 e esse acerto na carga horária só veio em 2022, 2023, ou seja, 8, 9 anos depois. Aí hoje o Departamento de Educação Física não tem um curso, mas ele tem professores em cursos. Por exemplo, o Ererebá, que é um curso que tem coisas a ver com a cultura negra, ele tem professores nossos envolvidos. Eu acho que a gente não pode ficar restrito somente à nossa área, nós temos que estar participando em outros cursos. Eu brincava aqui, que eu acho que o pessoal até levou a sério isso demais, né? Dizia assim, a educação física vai tomar o poder no Pedro II. Acho que alguém levou isso a sério e ficou tentando evitar. E em janeiro de 2014, né, tem mais uma nova implementação, né, da sua gestão, que foi uma colônia de férias em Realengo, com a participação dos docentes que foram aprovados no concurso de 2013. Quais suas lembranças de implementar uma colônia de férias no Pedro II? Como surge essa ideia? Como foi essa colônia de férias? Na verdade, a colônia de férias foi um pretexto, porque o que eu queria mesmo era ver que os professores tinham sido aprovados no concurso dando aula para a turma, coisa que a gente não pôde fazer durante o concurso, né? Foi aula para a banca. Eu sempre defendi que num concurso desse, o professor está fazendo um concurso para dar aula para a criança, uma das provas, ele tem que dar aula para a criança, não é dar aula para mim, ou para aula para desencarnados, né? Ou, enfim. Aí como naquela época não houve autorização no colégio para que tivesse aula de prova de aula noturna, eu, conversando com o Astrogildo e os outros colegas, tivemos a ideia de fazer uma atividade em Realengo, que poderíamos dar o nome que a gente quisesse, podia ter ser a colônia de férias, mas que tinha uma outra característica que contribuiu para isso, né? Tem um outro fator aí. Vocês tinham acabado de entrar e não tinham direito a férias. E aí eu fiz uma manobra. Eu troquei as minhas férias. Eu e a Astrogildo trocamos as nossas férias, que seria em janeiro. Trocamos para frente, a minha foi até setembro, se não me engano. Eu falei, vamos fazer isso. Aí fui lá, conversei com o Miguel, conversei com a Dona Lúcia, né, que era do Pedrinho. Eu não sei, acho que é educação infantil, não sei se a gente... Não, espaço de educação infantil, acho que a gente utilizou, mas acho que não tinha criança. E aí eu falei, bom, mas como é que vai botar gente lá? Eu falei, inscrição de graça. Vai aparecer, não tenha dúvida que vai aparecer gente. Não, mas para quê? Eu falei, fala para o pessoal que trabalha lá. Pessoal, principalmente serviços gerais, pessoal que geralmente tem filho pequeno, que nessa época não tem o que fazer, não tem recurso. E aí foi aquilo, né? Mas a ideia realmente era ver vocês dando aula, né? Que a gente não tinha visto, né? Ali a gente teve gratas surpresas de ver o desempenho de professores que tinham sido aprovados, mas também teve algumas decepções, né? Mas aí, enfim, a gente não acerta 100%. E eu lembro, né, assim, foi meu primeiro contato com aulas, alunos no Pedro II, né? Eu já tinha experiência de outra rede, eu participei muito dessa colônia, né? Fui um dos professores, e eu lembro que ela dura 2 semanas e a gente deixa abertas as inscrições durante todo o período,
e a gente começa com um número bem baixo de crianças, mas que ao longo do tempo a gente conseguiu quase 200 crianças. Assim, a gente foi algo que demonstrou muito a necessidade daquela área por uma colônia de férias mesmo. Assim, a gente começa com pouquinha criança e foi um sucesso enorme. Eu lembro de ter ficado impressionado como é que a cada dia vinham mais crianças, e aí é que acabou, mas senão eu acho que o céu era o limite para a gente receber crianças ali. E as pessoas, né, as pessoas que acreditam e fazem, não foi só eu e outros colegas também, e também o pessoal do próprio campo, né? Se não tivesse esse apoio, não ia, a coisa não andava, se não tivesse compromisso. Mas não tem, vamos fazer isso, não sei o que, não tem comida, tem, a gente arruma sanduíche, arruma não sei o que, aí houve uma contratação, eu pedi, eu acho que aí houve uma contratação de uma empresa para levar sanduíche, eu levava todo sanduíche, né, suquinho, leitinho, e aí vai. Eu lembro que teve um dia que a gente pediu para as crianças levarem frutas, e aí o pessoal da cozinha fez salada de fruta. Isso aí. Aí você vê como é, fora daquele modelo, né, que a gente tinha, assim, de colônia de férias, foi uma coisa recreativa não só para as crianças como para a gente. Eu tenho as melhores lembranças daquele momento. Eu me lembro que o diretor adjunto, o professor Vinícius, ele ficava olhando assim, mas como é que a gente botou tanta criança? Eu não sei, cara. Os caras estão trabalhando direito, é isso que importa. Vamos fazer. E era realmente uma loucura que dava muito certo, né? E aí, né, acho que talvez um efeito dessa sua necessidade de olhar os professores em aula, né, no concurso que foi regido pelo edital 47 de 2014, o departamento ele passa a usar turmas regulares para a realização da prova de aula. Até hoje, né, essa é uma prática que é exclusiva do departamento e o departamento não abre mão por acreditar que é a forma mais adequada de ver uma prova de aula na nossa área, a educação física, né, que sem crianças não existe uma aula de educação física. E como foram os debates que levaram a esta decisão, né? Como eu disse ainda agora, num colégio tão político como o nosso, como é que foram os debates para que isso fosse autorizado e qual foi a sua avaliação naquela primeira oportunidade? Essas coisas, né? Aula para desencarnado, o Fabiano, coitado, o Fabiano foi para o ginásio, montou a parafernália toda e não tinha aluno, né? Quer dizer, encarnado não tinha, só tinha desencarnado. Eu nunca consegui entender isso, né? Eu nunca consegui entender que alguém que o professor está prestando concurso para uma instituição que tem ensino básico, eu nunca consegui entender por que ele não dava aula para turmas regulares, né? Conseguimos fazer isso algumas vezes aí, eu acho que no concurso, não sei, não era o chefe do departamento, acho que era o Márcio, o chefe do departamento. Eu não me lembro que ano foi até no Engenho Novo, as provas de aula foram lá. Mas depois disso, não aconteceu. Claro que todo mundo tem direito de ter o seu pensamento a respeito disso. E eu sempre justificava essa necessidade. Mas havia uma ideia de que precisava haver um consenso entre o chefe do departamento. E eu sempre combatia isso. Eu ficava lá dando muito, alta de faca, sozinho. Não pode ser assim. A professora vai dar aula para a banca é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa, porque dentro de uma aula acontecem fatos imprevistos. Aí a gente vê na reação do professor aquele fato, a gente tem condições de avaliar melhor. Não. Aí, na última, 2014, eu falei assim, olha só, depois da colônia de férias, né? Eu falei, olha só, vocês querem que eu faça outra colônia de férias? Vou fazer. Mas vou fazer aqui durante o período letivo, tá? Porque eu não vou obrigar ninguém a ficar sem férias. Não foi uma ameaça, foi uma brincadeira. Eu
sei que aí alguns chefes de departamento se sensibilizaram com a minha defesa, né? Eu lembro que a professora Elaine, que era do departamento de português, virou para mim e falou assim: você já fez isso em concurso? Eu falei: já, no Pedro II mesmo, já fiz isso. Sabe como fazer? Eu falei: sei, já fiz e não deu problema. Ela virou e falou assim: eu acho que está certo. A gente não precisa ter consenso para todo mundo fazer ou não fazer. Se ele tem condições de fazer, se ele sabe como fazer, deixa ele fazer. E mais interessante, a professora Elaine tinha uma visão política institucional completamente oposta à minha, para ser assim bem preciso. Mas foi a pessoa que me defendeu. Se não fosse aquele posicionamento dela, a coisa ainda ia ficar meio amarradinha. Aí naquela hora, e talvez até por isso que todos sabiam que nós tínhamos, não éramos inimigos, nada, né? Não, a gente tinha posições diferentes. Nos dávamos bem, tudo sem nenhum problema. Aí quando ela defende uma coisa que eu vim ali martelando, alguém que não compartilhava da minha visão política, institucional, aí eu acho que o pessoal se rendeu, né? Então, agora deixa pra lá, o cara já vai e está funcionando até hoje. Prova de que a gente tem capacidade de fazer e fazer muito bem feito. E em 2015 também, né, a gente tem a volta de uma competição esportiva entre os campi. Ela ocorre, né, com o nome de Intercamp, é uma outra proposta pedagógica, onde a gente, desde o início, faz de forma mista, né, os esportes com meninos e meninas fazendo aula, assim como acontece nas aulas de educação física mesmo. E isso volta após muitos anos de suspensão desse evento competitivo entre campos por causa de briga. Quais são suas lembranças sobre esse retorno, esse primeiro intercâmbio do retorno? Pois é, isso aí foi assim, naquele momento, a cereja do bolo, né? Você já listou alguns eventos anteriores que a gente foi fazendo, né? E ali tinha que provar que a gente tinha condições de fazer uma atividade sem correr risco de pancadaria. E por que a instituição concordou? Por tudo que a gente já tinha feito antes, tudo que o departamento fez antes. Desde o CP2 em movimento, que a gente mobiliza a gente para tudo que é lado. Isso aqui parecia um show de um cantor famoso, né? Inscrição na internet, o pessoal lá da informática dando apoio, todo mundo fazendo tudo. Eu não sei quem era já. Quem era o reitor nessa época? 2015 era o Oscar Alac. Já era o Oscar. Exatamente. E isso aí também trouxe uma capitalização para a imagem do colégio, né? Sai na mídia, não sei o quê, parará. Mas o que importa é que isso só foi possível porque nós começamos lá de 2010 fazendo aquelas coisinhas pequenininhas, como que a gente veio construindo. Se a gente tivesse feito esse intercâmbio logo no início, ia ter dado errado. Porque a gente ia estar com uma memória ainda ruim daquela coisa lá, daquela briga. Tinha que acontecer dentro do momento certo, né? E por alguma inspiração e pela inteligência de todos que estavam reunidos pensando nisso, a gente fez naquele momento. E aí, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de verificar quem do grupo é melhor para fazer determinada coisa. E nesse momento, a gente descobriu que o melhor cara para fazer isso era o professor Guilherme, que era do Engenho Novo 1. Ele estava cansado de fazer isso lá em Duque de Caxias, jogos municipais, não sei o que, assim, uma coisa macro, né? E aí os coordenadores também nos apoiaram, né? Os coordenadores, nas reuniões que nós fazíamos, eles apoiaram, exceto o Campos, que disse que não participaria. Coincidentemente, depois de eu ter saído, esse Campos voltou a participar, que eu achei bom. Mas o que é interessante nessa coisa
é que tudo é um processo de construção e a gente precisa ter esse discernimento para ver qual o momento que a gente deve fazer as coisas. Não quero dizer que eu seja assim privilegiado nesse aspecto, que eu pense melhor do que todo mundo, que seja capaz. Não, nada disso não. Às vezes as coisas vêm realmente assim, elas instalam na tua cabeça, famoso insight. Mas por que não fazer? Agora, houve sim, desde o início, quando eu apresentei a minha proposta, a eleição de chefe de departamento, eu tinha propostas de voltar esses jogos, tinha proposta de fazer tudo o que foi feito, mas não estava detalhado, porque nem eu sabia como isso seria feito. Não tinha nada assim pormenorizado. Vai acontecendo. Por exemplo, revista não era uma coisa que a gente pensava. E ela apareceu. Um encontro, sim, mas não era da forma que... Era coisa menorzinha, né? Interna. Mas é isso, é persistência, é compromisso, é vontade de fazer. E aí, chega uma hora que acontece, né? E eu acho que é importante, né, falar sobre isso. Hoje o Intercamp está no calendário da instituição, né, é algo que está, quando é publicado o calendário letivo, consta, porque a gente teve alguns problemas de professores marcando prova em dia de intercâmbio, aula curricular. Então hoje a gente tem 2 dias no calendário da instituição, que é o dia do intercâmbio, para que ninguém marque prova, os alunos possam ir. E falei com a professora Ivone também, né, no depoimento dela, em todas as reuniões na reitoria, quando se discute o modelo de evento que se quer para essa escola, o intercâmbio é denominado como o modelo de evento que dá certo no Colégio Pedro II. É o que o Pedro II quer ser, é o que a educação física faz no intercâmbio. Então já tomamos o poder, né? Mas que bom que isso é que eu sempre disse, que era a legitimação da gente. O nosso reconhecimento não pode vir só de dentro, né? De dentro do departamento, ele tem que vir de fora, do aluno, de outros departamentos, e da comunidade externa, né? Pais, comunidade exterior ao Pedro II. E se hoje o Pedro II é capaz de reconhecer que o intercâmbio é um modelo de evento que precisa ser desenvolvido aqui, que bom! Tomara que vocês consigam fazer cada vez melhor. Criem novos modelos para esse colégio. E é importante assim porque ele é o único evento que reúne da educação infantil até o 3º ano, a 3ª série do médio, e virou um evento tão importante que recentemente, em virtude do corte das gratificações dos chefes de departamento, o Departamento de Educação Física disse: não vamos fazer o intercâmbio enquanto isso perdurar, e a reitoria se chamou para conversar e fez promessas da retomada da gratificação para que o intercâmbio não fosse suspenso por causa da reação da comunidade escolar, alunos cobrando a movimentação dos alunos para que houvesse o intercâmbio. Eu conheci um professor muito antigo que dizia assim: aluno feliz, pai feliz, colégio feliz. E aí, olha no que chegou o intercâmbio a ser um instrumento de negociação de pressão contra uma atitude, não sei, não posso comentar certo ou errado, mas uma atitude que não agradou, né? Então... E eu não sei se você vai lembrar, né, sobre os jogos, né, nessa primeira etapa as pessoas tinham muito medo de briga, né, porque ali nos anos 90 os jogos foram encerrados por causa disso. O Pedro II chegou a ser excluído de competições esportivas por causa de brigas, e aí competições externas, né, não eram coisas nossas. Você lembra dessa suspensão do intercâmbio dos jogos, né, estudantis, não lembro qual era, não sei ainda qual era o nome da época, mas quando houve esses casos de briga que geraram, a gente não vai mais fazer? Eu não tenho lembrança disso, porque isso é bem anterior aqui, quando eu entrei, em 1984. O que eu lembro foi dos jogos internos que haviam, que virou uma pancadaria e foi suspenso dentro do colégio. Na verdade, nunca mais foi feito, né? Foi cancelado.
nunca mais se tocou em fazer intercâmbio aqui. Quando a gente fez esse aí, foi o primeiro depois disso tudo, internamente. Externamente eu não sei, mas eu sei que existe uma rixa histórica entre o Colégio Militar e Pedro II da Tijuca, que se encontravam, brigavam, umas coisas assim, não só em jogos, em competições. Mas nós fizemos algumas de Oeste aí, uma convivência pacífica, sem nenhuma dificuldade. E uma outra coisinha, que é a questão da atividade, mas nada, aquelas proporções catastróficas que até professor brigava, né? E nesse dos anos 90, que teve essa briga generalizada, você estava presente aqui no dia? Não, eu trabalhava no Pedrinho, eu não sei nem que ano exatamente foi isso. Eu trabalhava no Pedrinho e você tem ideia de que ano foi isso, não? Não, ainda não consegui descobrir exatamente o ano. Isso circula ali pelo início dos anos 90, final dos anos 80. Eu acho que é por aí. Eu entrei em 84, deve ser nesse período aí, 84, 90, alguma coisa. Eu não lembro, eu dava aula no Pedrinho. Eu fiquei os 2 primeiros anos aqui em São Cristóvão 1. Daqui eu fui para o Engenho Novo 2, fiquei lá 6 meses e fui para o Pedrinho, em 88, no verão fui para o Pedrinho do Engenho Novo 1, que fiquei lá até o final da minha carreira, né? Então eu não, nesse período eu não tinha contato com os pedrões, as atividades dos pedrões, então eu não sei a data. Eu tenho relato de colegas que participaram, que contam essa história. Houve um jogo e os alunos começaram a brigar, os professores entraram no meio, acabaram brigando, aí foi uma coisa assim, um show de horrores, né? E aí, na época, não sei quem era o diretor também, cancelou. Bem, Zé, eu queria te agradecer muito, assim, eu fico muito feliz de poder registrar suas memórias, da sua disponibilidade de doar esse tempo pelo colégio, assim, né, assim, que trabalhou e se dedicou tanto pelo colégio, poder deixar isso gravado para o futuro. Quero me despedir de você, posso não ter perguntado alguma coisa, então se eu deixei de perguntar alguma coisa, é o seu momento para dizer qualquer coisa que eu não tenha perguntado que você queira contar, e te agradecer por esses 2 momentos com a gente, agradecer muito, assim, do fundo do coração, de poder estar registrando suas memórias. Não ocorre nada que eu tivesse vontade de falar que você não tenha perguntado. Eu acho que você foi bastante amplo na sua, usando uma expressão do professor Schwer, sua prospecção aí. Eu acho que você abordou todos os temas relevantes, pelo menos para você e para mim também, né? Temas relevantes para essa memória. E para mim é sempre um prazer falar do Pedro II. Eu gostaria de estar mais participando mais, mas agora eu moro tão longe que fica mais complicado. E também tem uma coisa que mas agora é uma brincadeira meio séria. Porque na verdade eu me sinto assim homenageado por participar desse projeto, né? Como eu te falei hoje, que eu fui entrando dentro do auditório, professor, não sei o que, biblioteca, pelo menos a homenagem ainda está sendo em vida, não depois que eu morri. Nada contra, eu acho que as pessoas homenageadas merecem. Mas é bom a gente se sentir lembrado, né, do trabalho que fez. Eu tenho absoluta consciência de que eu fiz o melhor que eu pude. E tenho absoluta consciência que eu tinha que sair no momento que eu saí, porque senão não teria acontecido o que está acontecendo agora, né? E vocês estão aperfeiçoando cada vez mais esse trabalho. E eu nunca tive a pretensão de ser tampa de panela, né? Tampa de panela é uma expressão que a gente usava quando a água estava fervendo e bota a tampa
em cima para o vapor não sair. Eu nunca pensei em ser isso, porque outros me deram a mesma chance. Vocês tiveram, eu também tive essa chance de fazer em outros momentos, em outras situações. Gente que acreditou nas minhas ideias, nas minhas propostas, e que abriu uma porta. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tudo pelo bem da educação física, tudo pelo bem da educação, de um modo geral, né? Que eu vejo ser tão vilipendiária, né? É muito interessante que em época de eleição, educação, saúde viram temas de primeira linha, né? Basta acabar a eleição que parece que as coisas vão se perdendo, vão se caindo no esquecimento. Mas vai mudar isso. Algum dia isso vai mudar. Eu com certeza não estarei por aqui para ver, ou talvez esteja vendo de outro lugar, mas eu tenho confiança de que o caminho para alguma transformação pessoal e social é a educação. Eu estou para lá de convencido de que isso é verdade. E agradeço muito esse convite generoso de me permitir aqui falar das minhas memórias, que é uma coisa que a gente às vezes nem sempre tem a chance, né? E que esse projeto com certeza se revista da importância que você sabe que ele tem. Olha, talvez esse seja um projeto que venha a ser um modelo de novo para o Pedro II. O intercâmbio que foi de evento, agora pode ser um modelo. Isso falta, apesar de termos o setor de memória, né? Mas falta isso dentro dos departamentos. O setor de memória não dá conta, o núcleo de memória acho que não dá conta do projeto horário. Mas se cada departamento fizer isso, já vai ajudar bastante. Muito obrigado aí pela chance e quando quiser estou aí disponível.